Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Hor, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizestes sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor respondeu: Faze uma serpente de bronze e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Refrão do Salmo. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Escuta, ó meu povo, a minha lei, ouve atento as palavras que eu te digo. Abrirei a minha boca em parábolas, os mistérios do passado lembrarei. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Quando os feria, eles então o procuravam, convertiam-se correndo para ele, recordavam que o Senhor é sua rocha e que Deus, seu Redentor, é o Deus Altíssimo. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Mas apenas o honravam com seus lábios e mentiam ao Senhor com suas línguas. Seus corações enganadores eram falsos, e infiéis eles rompiam a aliança. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo, não os matava e perdoava seu pecado. Quantas vezes dominou a sua ira e não deu largas à vazão de seu furor. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Segunda leitura. Carta de São Paulo, apóstolo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. A minha alma abrirei. Aleluia, aleluia. Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para todos que nele crerem tenham a vida eterna.
Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus aqui se comporta como um biblista. Eu adoro quando ele faz isso, porque ele puxa para a minha área, né, da Sagrada Escritura. Ele pega o Antigo Testamento e faz uma interpretação do mesmo, que dá origem à teologia de Paulo. Paulo fala de humilhação, Paulo fala de aniquilação. João também fala de aniquilação, mas ele entende essa aniquilação como exaltação. Tanto é que Paulo faz o mesmo. Nessa vértice, João e Paulo falam juntos aqui o que Jesus entende do Antigo Testamento para entendermos o mistério da cruz. Porque a nossa religião é a única religião que fala da cruz como se fosse algo bom, como se fosse algo positivo. E de fato para nós é. A gente fala que a vitória nossa é a cruz. Mas se olhar para a cruz, humanamente falando, não tem como a gente ver vitória aqui. A gente só vê derrota, né? Um homem pregado, era a pior morte que existia na época. Como é que o cristianismo tem esse jogo de interpretação? Aí que você vai perceber que essa religião é de Deus. Porque consegue ver na maldição a vitória. E só Deus tem esse olhar tão profundo das coisas, né? No caso aqui, Jesus ele entende a cruz na perspectiva do Antigo Testamento, né, como uma serpente levantada, né? A serpente, quando a gente ouve essa palavra serpente, a gente lembra de uma cena. Adão, Eva, a árvore e a serpente. Né? Jesus aqui, no Antigo Testamento, lembra que nem sempre a serpente é vista como algo ruim. Deus manda Moisés fundir uma serpente de bronze. O bronze aqui é um símbolo de estabilidade. É um poder estável, um poder curativo, né? Porque todos que olhavam para a serpente eram curados. Então, e ao mesmo tempo um poder que, além de cura, era um poder estável. Era um poder que não vai passar com o tempo. Bronze, metal forte, pesado, né? Dá essa ideia. E Jesus agora, ele então traz essa teologia para si. Da mesma forma que a serpente foi levantada, o Filho do Homem também será. Ou seja, ele vai ser uma nova serpente, em que o seu poder será estável, mas não um poder para fazer o homem e a mulher cair. Pelo contrário, é para fazer o homem e a mulher exaltar. Para fazer o homem e a mulher voltar à condição de criaturas que foram recriadas, aqui no caso, pelo próprio Deus. O Senhor, então, ele vai para o mesmo destino da serpente diabólica. Ela estava amarrada num tronco, ele também estará, só que agora pregado no tronco. Então, é uma fixação muito maior. E aqueles que, antigamente, comeram do fruto amaldiçoado pela serpente, agora, quem comer deste novo fruto, que é o corpo e o sangue do Senhor, que também está amarrado num madeiro, em vez de condenação, terá salvação. E por isso, então, que Jesus entende que essa aniquilação dele, na verdade, é uma exaltação. Primeiro porque ele vai tirar o lugar da serpente, do lugar que fez com que o homem e a mulher caísse. Tirando o lugar dela, ele se coloca neste madeiro. E esse madeiro sofre toda uma transformação. A árvore da cruz, né, nos tempos romanos, era a pior morte que pôde existir na época. Então Jesus abraça essa pior morte como se ele estivesse abraçando a pior morte que pode existir, que é o pecado. E ele traz para si isso. E nesse tragar a morte para ele a vence, porque ele é a vida. Então a vida que, mesmo passando pela morte, ela permanece vida, porque desta vida vai vir ressurreição. Então a morte agora ela perde seu sentido de humilhação, de separação, para ser um caminho para uma vida ainda melhor, que é a vida da ressurreição. A ressurreição é uma vida sem limites. A ressurreição é a evolução do homem, o Bento XVI vai dizer, né? Ele se apropria dos termos de Darwin para dizer que Jesus é o estágio final dessa evolução, em que o homem ele vai superar todos os limites físicos, naturais, para se tornar um super-homem, que no caso já foi manifestado historicamente pelo Cristo Jesus. Então, a cruz para a gente agora, por ter Cristo nela, não é mais o lugar do demônio, não é o lugar mais do Satanás, não é o lugar mais da condenação.
Pelo contrário, é o lugar da salvação. E por que Cristo quer transformar a cruz e não aniquilar a cruz? Porque Ele sabe que na nossa vida pós-Cristo, nós vamos continuar tendo problemas. Ele não é ingênuo. O Senhor sabe que vida nesta terra é vida com problemas. Se você espera nessa vida não ter problema, meu filho, se joga desse prédio. Esquece, nessa vida sempre vamos ter tribulações. Sempre vamos ter problemas. Quando a gente aceita isso, a gente sofre menos, sabe? Aí a gente olha, tá bom, para esse que vem vou ter um outro problema, e um outro problema, e um outro problema. Então Cristo, por já saber que nós vamos ter uma vida tribulada, não vai adiantar mesmo, Ele transforma a nossa postura frente ao problema. E com isso nós conseguimos transformar os problemas. Então, já que Ele não pode aniquilar as cruzes deste mundo, Ele então vai nos dar uma nova visão sobre ela. E a partir daí, não só com argumento de autoajuda, mas realmente nós, sendo transformados, podemos ver soluções no lugar dos nossos problemas. Vamos perceber o quanto os problemas que temos pode nos fazer pessoas já ressurrectas, já pessoas melhoradas. Quem passa pela cruz, pelos problemas desta vida, com uma perspectiva cristológica, se torna uma pessoa muito melhor, porque consegue tirar do mal um bem muito maior. Não foi isso que Cristo fez? Ele vai nos dar essa pedagogia. E aí vamos ser pessoas otimistas até nas situações mais dramáticas, até nas situações mais complicadas. Nós cristãos temos que ter o dever de saber que somos capazes de fazer isso. Porque tem pessoas pagãs que não têm contato com a igreja, que vê as coisas dessa forma. Essa atriz mesmo que acabou de morrer, a Beth Lago, né? Ela estava sofrendo uma terrível doença, o câncer. E os testemunhos que falam dela, quando ela enfrentava a doença, essa mulher era uma cristã e não sabia. Quanta esperança ela deu para as pessoas, quanta força ela deu para as pessoas, quanta animação ela deu para as pessoas, mesmo enfrentando uma situação complicada. E agora ela morreu. E todo mundo fala, nossa, mas ela enfrentava com vitória, com um sorriso, com alegria. Poxa, uma mulher que não tinha Eucaristia, hein? Uma mulher que não tinha as intimidades com Cristo que nós temos. Tinha até umas opiniões meio complicadas, meio estranhas, mas no final das contas, tinha um germe de cristianismo dentro dela que fazia com que ela passasse por essa situação tão complicada, dando esperança para as pessoas, dando vida nova para as pessoas. Puxa vida, se uma pessoa pagã, que não tem tanta experiência que nós temos com os mistérios de Cristo, se comporta assim, nós podemos fazer isso também. Então olha para o seu problema hoje. Todo mundo tem um problema aqui, com certeza. Se a gente sentar aqui, vamos começar a chorar as cebolas do Egito aqui. Cada um tem o seu problema. Mas vamos tentar olhar esses problemas de forma diferente. Por que Deus permitiu essa cruz na sua vida? Por que Deus permitiu esse problema na sua vida? Será que esse problema não tem algo a te oferecer? Algum crescimento, alguma experiência que você precisa ter? Até mesmo porque os nossos problemas também somos nós muitas vezes que causamos. Será que nós não temos que aprender com os nossos erros? Deus permite os nossos erros aqui na terra porque Ele sabe que falar para o homem não faça isso não basta. Às vezes o homem precisa quebrar a cara, perceber que ele não deveria ter feito isso mesmo, mas por conta própria. Por isso que Ele instituiu o sacramento da confissão, né? Ele não aniquilou o erro, Ele não nos fez pessoas impecáveis, mas Ele nos deu um sacramento para que possamos rever os nossos erros e pedir perdão deles, e ao mesmo tempo aprender com os mesmos erros. Tanto que essa Eucaristia nos dê hoje nos faça ter esse olhar diferenciado sobre as cruzes que nós estamos carregando. Faça-nos a entender que nesta cruz hoje está o Cristo, não está mais a serpente. Neste madeiro está o Senhor. No controle dessa história, da nossa história, está Cristo. Portanto, nós já estamos partindo do pressuposto da vitória. Nós já estamos partindo do pressuposto da glória, mesmo na cruz, porque nela está o nosso Cristo Jesus. E quando tivermos então tal certeza, o nosso nível de estresse vai cair, o nosso nível de nervoso vai cair. É na hora dessa cruz que a gente sente estresse, sente nervoso, seja gastrite, seja tudo. Quando a gente encara as coisas com esse olhar vitorioso do Cristo na cruz, as coisas começam a entrar numa serenidade, numa tranquilidade necessária para que possamos resolver os nossos problemas.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.